As eleições presidenciais de ontem na Costa Rica e em El Salvador vão para o segundo turno. Quem traz as informações é a nossa correspondente Leandra Felipe. Em El Salvador não houve surpresa. A polarização entre a esquerda e a direita levou o país ao segundo turno. Nenhum dos dois chegou a 50%. O vendedor de arepa, comida típica da região, conta que como nenhum dos principais candidatos presidenciais conseguiu 50%, ele terá que votar de novo. O vice-presidente do país, Sanchi Serem, da Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, a FMLN, conquistou quase 49% dos votos. Ele enfrentará o prefeito da capital São Salvador, Norman Quijano, da Aliança Republicana, a Arena de direita. Serem já se articula para garantir o apoio dos candidatos derrotados, como o ex-presidente Antônio Saca, conservador de direita. Saca, que reconheceu a vitória! O ex-presidente Saca reconheceu a minha vitória e eu disse que vamos conversar em breve para que ele se una a esse grande povo, declarou. Após as eleições, Norman Quijano acusou a Justiça Eleitoral de não ter motivado os eleitores a comparecerem às urnas. A abstenção foi de mais de 38%. Quijano fez um chamado ao eleitorado que não votou. Na Costa Rica também haverá segundo turno, mas lá o resultado das urnas trouxe surpresas. O terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, Guilherme Solís, do partido Ação Cidadã, de centro-esquerda, conquistou mais de 30% dos votos. Ele vai enfrentar o candidato do governo, o conservador Johnny Araya, do Partido de Libertação Nacional, que obteve pouco mais de 29% dos votos. Antes favorito, Araya tentou manter o entusiasmo. Agora, ele parece querer se afastar da imagem do atual governo. As urnas mostraram que o Estado costarriquenho perdeu legitimidade perante a população e perdeu porque funciona mal, criticou. Guilherme Solís comemorou o resultado. Professor universitário, já foi embaixador e atuou no Ministério do Exterior em outros governos, mas nunca tinha disputado uma eleição. Para decidir o segundo turno, o apoio do terceiro colocado, José Vidjalta, da Frente Ampla, de esquerda, será importante. Considerado a revelação da campanha, ele conquistou mais de 17% dos votos. E eu converso agora com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. O que foi que aconteceu na Costa Rica? Muita gente esperava que o candidato da esquerda, José Vidjalta, chegasse ao segundo turno, mas isso não se confirmou. O que foi que aconteceu? Aconteceu que o governo da Laura Chinchilla foi um fracasso. Então, o candidato de governo conseguiu chegar a duras penas ao segundo turno, mas quem chegaria com ele era um processo aberto. Dois candidatos progressistas, um mais à esquerda, outro centro-esquerda, faziam a crítica dura do governo. E aí foi uma questão de mídia, de marketing, que acabou levando esse candidato a chegar ao segundo turno. Então, agora, o candidato de esquerda é que tem o voto de Minerva. Provavelmente ele vai tender a favorecer aquele que chegou em primeiro lugar pela unidade contra o governo da Laura Chinchilla, do Partido Liberação Nacional. E Emir, em El Salvador, venceu a Frente Farabundo Martí, de esquerda, mas se os dois candidatos de direita se unirem, eles têm chances reais de vencerem, é verdade? Tem, matematicamente tem, mas o Saca, que foi mencionado aí, ex-presidente, brigou com o partido, a Arena, o partido tradicional da direita, então não é nada claro que ele vai ter uma transferência mecânica de votos. Houve até um apelo de Sanchi Serem para que ele se somasse à candidatura dele no segundo turno. Então, matematicamente, sim, é exatamente 10 pontos, que 10 pontos são a diferença. Agora, não é normal que se faça uma transferência mecânica, uma unidade política tão forte. Não é nem claro que formalmente ele vai apoiar o candidato da Arena no segundo turno. Essas duas eleições têm alguma característica em comum, Emir? Não, elas têm diferenças. O governo Laura Chinchilla, neoliberal, fracassou. Aumentou a desigualdade, é o país que mais aumentou a desigualdade na América Latina, é a Costa Rica. Então, o candidato do governo chegou com dificuldade no segundo turno. No caso do Salvador, não.
próprio candidato Sanches Serem, vice-presidente e ministro da Educação, foi um governo que implementou prioritariamente políticas sociais. Então, o candidato do governo é o candidato que chega com quase 50% no segundo turno. É uma diferença entre um candidato neoliberal, no caso da Costa Rica, e um candidato que priorizou políticas sociais, no caso de El Salvador. Obrigada, Emir. Boa noite.